Vina Media. A nossa vida é marcada por altos e baixos, sobe e desces, preocupações, tormentos, dificuldades. Mas isto é um privilégio porque é sinal que estamos vivos. Tem sido um fenómeno mundial o aumento do custo de vida. A maior parte das sociedades, dos cidadãos, reclamam e falam sobre as dificuldades que têm enfrentado com o aumento dos preços relativamente às preocupações para o sustento das suas famílias, a escola, enfim. No programa de hoje vamos falar sobre o custo de vida. O que é o custo de vida? O que é que são custos fixos? O que é que são custos variáveis? Como é que nós podemos efetivamente viver de forma equilibrada, motivados, mesmo diante de circunstâncias difíceis? Porque quando há um aumento no custo de vida, as famílias preocupam-se com uma série de questões ligadas à gestão familiar, à gestão profissional, à gestão social. Estas e outras questões nós vamos abordar aqui ao longo do nosso programa, os impactos que efetivamente têm a má gestão financeira para as famílias, o aumento dos preços, né, dos produtos mais essenciais, básicos, não é? De que forma é que isto afeta as nossas famílias e como é que nós podemos superar esta circunstância, não é? Como é que nós nos podemos motivar, como é que nós aprendemos a gerir o pouco e ainda assim viver com saúde física, mental e emocional. Bom, agora sim vou apresentar então os nossos convidados. E vou começar pelos senhores. Portanto, Geraldo Dalla, ele que é o coordenador da Conferência Nacional Pensar Angola. Com o tema desta noite, vamos pensar Angola. Bem-vindo. Muitíssimo obrigado por esta oportunidade que a TV Zimbo nos concede para mais uma vez exercitarmos a nossa cidadania aqui, né? Questão do nosso saber. Obrigado. Exato, bem-vindo. Jordão Neto, ele que é influencer na área de empreendedorismo e marketing. Bem-vindo. Muito obrigado e me sinto honrado pelo convite. Que bom. O dia correu bem? Muito bem, ótimo. Ótimo. E também Aniceto Cunha, que é sociólogo. Como está? Bem, obrigado. Muito corre-corre. De fato. Hoje. Bem disposto. Bem disposto, como sempre. Bem-vindo. E também elas, né, que estão representadas por Carla Torrão, líder juvenil, comentarista para a área social. Boa noite, Telca. Boa noite, TV Zimbo e os colegas de painel. Vamos pensar Angola, vamos falar Angola e exercitar um pouco daquilo sobre o custo de vida dos angolanos que a cada dia vai subindo. Exato. E também Delfa Cussei, ela que é jurista e politóloga, um rosto já da casa. Sempre um prazer receber-te. Obrigada, Elka. Boa noite aos meus colegas de painel. Saudações extensivas também para os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui para partilhar assuntos inerentes ao nosso dia a dia e, obviamente, a temática de hoje é extremamente importante pelo contexto social e econômico que o país vive e porque é uma questão que, obviamente, nos remete a olhar para assuntos de fórum social e econômico e perspectivas sobre o desenvolvimento do país e, consequentemente, das famílias. Muito bem. E também Cátia Franca, que é educadora financeira e empreendedora. Bem-vinda, Cátia. É um prazer. Obrigada, Elga. Boa noite a todos os colegas de painel. Boa noite, Elga. E boa noite a todos que estão a assistir neste momento. Eu digo sempre, conhecimento traz liberdade e dinheiro cria oportunidades. Então vamos aqui hoje partilhar conhecimento, porque quem aprende não depende. Exato. E aproveito a oportunidade para que nos diga nesta fase introdutória o que é que lhe remete à abordagem do custo de vida. Ok, muito obrigada. Quando nós falamos de custo de vida, nós estamos aqui a falar do total das nossas despesas mensais. É importante aqui nós olharmos para um cenário, porque hoje em dia as pessoas, quando olham para o custo de vida, dizem logo ou olham logo para o preço de um produto ou de um serviço. Mas, na verdade, o custo de vida é o total das nossas despesas a nível mensal. E é bem verdade que cada vez mais temos tido elevado custo de vida e que também nós temos mesmo que combater esse elevado custo de vida. Porque, primeiro, eu digo sempre, é necessário identificar o problema para
correr então atrás das soluções. E quando nós falamos aqui de elevado custo de vida, logo as pessoas pensam que não têm dinheiro e que o dinheiro desapareceu. Mas, na verdade, o dinheiro sempre está aí e nunca desapareceu. O que falta às pessoas é a clareza de perceberem que há uma necessidade de reduzirem, então, o custo de vida ou, por exemplo, ajustar o valor do custo de vida à sua realidade financeira. Porque quando nós falamos do elevado custo de vida, nós estamos aqui a remeter para o nosso rendimento mensal. E o nosso rendimento mensal, uma vez, durante um período de tempo, sendo o mesmo, nós temos que remeter também para as nossas despesas, que é o nosso custo de vida mensal. E falando aqui mais um pouquinho também do nosso rendimento, é importante aqui olhar e chamar mais uma vez a atenção que nós precisamos viver a nossa realidade financeira. Porque quando se vive a realidade financeira, eu começo então a ajustar a minha vida financeira em função da minha realidade ou do meu rendimento mensal. E eu digo sempre que o dinheiro, consoante o tempo, vai perdendo validade. E se ele perde validade, há uma necessidade extrema de aumentar então o meu rendimento mensal. E para muitos, hoje em dia as pessoas dizem ganhar dinheiro. O meu salário mensalmente eu ganho X. Mas hoje, a nível, os americanos, eles desenvolveram uma palavra, uma frase, que eles olham para fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. E mais do que verdade, é importante nós olharmos que o custo de vida cada vez mais vai aumentando, então nós não podemos, temos que mudar esse parâmetro ou esse cenário de olharmos para o ganhar dinheiro. Porque quando nós falamos eu ganho o meu dinheiro, eu estou a limitar então o meu rendimento mensal, o meu crescimento mensal. Porque, por exemplo, eu sou trabalhadora por conta de outrem e o meu salário é X. E eu falando que eu ganho... Está lá em casa, é importante mesmo traduzir, falar mesmo terra a terra. Valores. O seu salário, imagina, são Perfeito. 200 mil kwanzas. Perfeito. O meu salário são 200 mil kwanzas. E eu digo que eu ganho 200 mil kwanzas. Na verdade, quando eu olho para o dinheiro como ganhar, eu logo penso que o meu salário para subir, ou o meu rendimento para subir, eu dependo das minhas chefias, eu dependo da instituição. E também para os empreendedores, eu se falar, por exemplo, no meu negócio, eu ganhei 300 mil kwanzas, 100 mil kwanzas, eu estou a dizer que eu, todos os meses, tenho simplesmente que trabalhar naquele negócio para manter essa linha do meu rendimento. Mas quando eu olho para o cenário fazer dinheiro, que para os americanos é make money, eu começo logo a perceber que o meu salário, quando sou trabalhadora por conta de outra, não depende do meu chefe ou da instituição, depende de mim. Depende da minha entrega, da minha dedicação, porque o meu salário só vai subir quando eu mostrar realmente trabalho. E, então, eu colocando essa palavra em mim, que eu preciso fazer dinheiro, cada vez mais eu vou trabalhando para o meu profissionalismo. Não diga tudo, por favor. Kátia, gostava de ouvir também... pronto, vou ter que passar aqui a Delfa. Na sequência do que dizia a Kátia Frank, qual é a introdução que faz? Olha, eu penso que a Kátia fez aqui um apelo à questão da poupança, a questão de fazermos aqui a necessidade das famílias fazerem agora um reajuste, não é? Em função da subida galopante dos preços, em função, fruto da inflação, da depreciação de kwanza, e há toda a necessidade de todos nós fazermos esse exercício de ir ajustando aquilo que são os nossos rendimentos, as nossas despesas, em função daquilo que são as nossas receitas. Faz também aqui um apelo interessante, que é a questão do empreendedorismo, né? Traz aqui à mesa, porque nós ainda somos um país em que a maior entidade empregadora é o Estado.
e o Estado não tem capacidade também para absorver toda a mão de obra disponível. E dali que é preciso apelar também para o fomento. Quando diz o Estado não tem capacidade de absorver toda a mão de obra disponível, porque, olhando para aquilo que é a taxa do desemprego, não é? A taxa de desemprego, os economistas da nossa praça estimam a taxa de desemprego em Angola nessa altura numa ordem de 32%. E nós temos uma população essencialmente jovem, logo temos muita força ativa, não é? Que infelizmente não está a ser devidamente aproveitada. Então dali que, como o Estado ainda é a maior entidade empregadora e não tem capacidade para absorver toda a mão de obra disponível, é importante olharmos para outras soluções. Dali que o apelo ao empreendedorismo, ao fomento do autoemprego, à formação técnico-profissional seja de extrema importância. Muito bem. Vou também ouvir Carla Torrão. Portanto, é um fenómeno. Pode-se dizer que o aumento do custo de vida a nível mundial é um fenómeno? É consequência, Elka. No nosso contexto. O elevado custo de vida, não só no nosso contexto e a nível mundial, é consequência de vários, não só de falta de políticas públicas no nosso contexto, mas também dos vários fenómenos sociais que vêm ocorrendo desde a época de crise. Toda a crise é consequência de alguma ação, não é? Vamos reverter aqui a época de 2019 para cá, que veio a Covid-19, que concorre excessivamente para o aumento de custo de vida, quando havia restrição de entrada, restrição de produção. Isto também é um fator principal ou primordial para o elevado custo de vida. Adam Smith dizia que é na época de crise que cada indivíduo tem a oportunidade de decidir refletir a sua vida econômica, o rumo que vai dar às suas finanças. Diante destas questões, destas dificuldades que o mundo e Angola, sobretudo, vem enfrentando na nossa realidade, que vamos vendo a excessiva ou elevado excesso do custo de vida, onde os produtos da cesta básica, de grande realce aqui com o pão, para o pão, não é? Que vem subindo de preço a cada dia. Remetemos aqui a reflexão de quais são as saídas, não é? As famílias, quais são os abrigos, quais são as escapatórias certas para estas famílias em concreto remeterem-se, ao invés de comprarem o pão que hoje penso que dá 50 ou 70 kwanzas, por causa da fraca produção interna e por falta da dificuldade de importação que tínhamos, visto que a guerra na Ucrânia também vem incentivar a isso, porque a Ucrânia é o maior produtor de cereais do mundo, de trigo, vamos falar propriamente do trigo. E Angola dependia 30% de importação de trigo ou de cereais vindos da Ucrânia. E essa guerra também influencia naquilo que é a subida do preço do pão. Porque quem tinha 30% da nossa importação, daquilo que vinha para Angola, sendo que está num momento litigioso de crise, de guerra, acabamos nós por ficar dependentes, porque a nossa produção ainda é razoável, ainda não tem capacidade suficiente para acudir às famílias todas. Eu penso que as famílias aqui podem criar escapatórias como a produção do pão caseiro, que antigamente fazia-se muito o pão proveniente da batata doce e tudo mais, que as famílias podiam fazer, ou incluir no pequeno almoço das famílias outros elementos de produção nacional. Por exemplo? Fora a batata doce, a doutora disse tomar o pequeno almoço batata doce? Não necessariamente, mas pode-se produzir o pão diante da batata doce. Se vou me lembrar, antigamente em casa dos meus pais tínhamos um galinheiro. Todos os dias tinha ovo ali. Tínhamos um galinheiro no nosso quintal.
Então, penso que as famílias podem começar a remeter até, sobretudo, para aquilo que é a agricultura familiar. Se nós, em casa, nos nossos quintais, conseguimos produzir alguma coisa, ter ali... Nem todos têm quintal, não é? Nem todos, mas hoje já conseguimos. Hoje todos estamos submersos à tecnologia e hoje a tecnologia nos ensina a fazer diversas formas de cultivar. Hoje já se consegue fazer ou cultivar a couve num vasinho. Já conseguimos ver, temos hoje... No apartamento é possível? É possível, tem varanda, tem vasos, é possível fazer. Muito bem, e agora sim vamos também ouvir a opinião deles. Custo de vida. Qual é a sua abordagem inicial, Geraldo? Eu vi atentamente as minhas colegas. Eu queria inicialmente, como alguém que acredita muito nesse país, felicitar os meus colegas de painel, a TV Zimbo pela coragem de trazer um tema muito importante no atual contexto, vai de encontro àquilo que as pessoas lá em casa estão à espera. Agora, de nossa parte, enquanto fazedores de opiniões, temos é que procurar trazer alguma conformidade, alguma verdade na nossa abordagem, para não parecer que as nossas famílias devem estar simplesmente ou são preguiçosas, muitas vezes é o que se tem dito. Tem dito que as famílias angolanas são preguiçosas? Temos que trazer aqui alguma verdade. Diga a sua verdade, eu por ouvi favor. a minha verdade e única verdade, e não foi em vão que nós concebemos uma plataforma de ideias para a concepção, promoção e divulgação. Vamos aproveitar o tempo, ser mais assertivos o que eu no gostava, discurso. O que eu gostava de dizer é, primeiro, agradecer por a relevância do tema. Como a Carla disse muito bem, e concordo que esse tema é simplesmente consequência efetiva das políticas públicas mal agizadas. Nós temos que começar a definir, as políticas públicas devem ser agizadas com base ou conforme as reais necessidades das nossas populações. Não vamos buscar em 2024 guerra da Ucrânia. Agostinho Neto, na altura do processo da independência, já falava depois da independência, já falava da necessidade de se diversificar a economia. Nós temos uma academia essa que não dá resposta, porque a razão de termos académicos e academias é resolver os principais problemas em que as famílias estão acometidas. Não vamos buscar a guerra da Ucrânia para justificar o atual contexto em que as nossas famílias estão a viver. Tenho dito, e eu vou já dizer, já vou por aí, o que nós estamos a viver hoje é, acima de tudo, consequências da falta de responsabilização e a falta de responsabilidade individual e coletiva a todos os níveis. Refiro-me do topo à base, porque tenho estado a dizer e defender que o problema do nosso país é de liderança, não é? Quando nós somos mal liderados, as consequências são adversas. E o elevado custo de vida em que boa parte da nossa população vive é consequência da má liderança, das más políticas públicas, não vão de encontro ao interesse nacional. Temos é que fechar um pouquinho a visão de fora e olharmos aqui para dentro e definir. A liderança tem a ver com o custo de vida, não seria gestão? Não, a liderança é transversal, né? Nós vamos ter uma liderança que se vai comprometer com o contexto em que nós estamos inseridos, seja lá do ponto de vista social, econômico ou político. Nós temos que gizar políticas que vão de encontro às reais necessidades das populações. Isso tudo passa por uma liderança. Alguém tem que encabeçar. E quando eu falo alguém, não me estou a referir simplesmente ao Presidente da República. Não. Isso é um esforço conjunto. Daí ter dito que é responsabilidade individual que nos está a faltar e responsabilidade coletiva. Certo. Temos academias que não respondem às reais necessidades das nossas populações, que não estudam os fatores que vão na contramão, os fatores que nos impedem, que impedem o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Que fatores são esses? Vários fatores. Nós temos um índice crescente de baixa de produtividade muito grande. Vamos só e vão concordar comigo. As pessoas, por exemplo, aqui em Angola, boa parte das pessoas, não vamos generalizar e não estou aqui para culpabilizar pessoas, mas nós temos a ver que há pessoas que querem emprego, não querem efetivamente trabalhar. Querem fazer de conta que estão a trabalhar. Isso tudo tem impacto no nosso modo de vida. Isso tudo vai ter impacto na nossa produtividade. Quanto mais a pessoa tivermos para contribuir para o PIB, vamos falar população ativa em idade laboral, nós vamos ter uma condição de vida melhor. Quanto mais as pessoas se furtarem, tanto do ponto de vista de definição de políticas, definimos políticas para inglês ver, vai ter impacto
ou no prato do cidadão. Porque se nós não definimos políticas efetivas, nunca vamos ter resultados fantásticos. E o incrível, e que me faz espécie muitas vezes, é que nós estamos a ratificar agendas internacionais que nos obrigam a erradicar a pobreza, a fome e outras privações em que as nossas populações estão acometidas. E internamente parece não existirem políticas verdadeiramente atrativas, verdadeiramente baseadas ou pensadas para dar resposta às necessidades das nossas populações. Muito bem, obrigada. Jordão Neto, sua primeira abordagem. Muito bem. Já ouvimos um bocado. Eu acho que primeiro, aliás, eu vou dizer aqui que o meu colega Geraldo, ele falou muito bem, porque nós temos que saber qual é a causa do custo de vida. Nós temos que identificar a causa. E a causa já é antiga. Os anos passam e nós estamos sempre a bater na causa. Tem vindo a perceber, portanto, a mudança do custo de vida ou do aumento de vida com o passar dos anos? Exatamente, porque o país depende do petróleo, maioritariamente o PIB do país depende do petróleo. E quando o petróleo, o preço oscila, todos os países que dependem do petróleo ficam, como é que eu posso dizer, o custo de vida sobe. Okay? Nós vimos que em tempos do Covid o barril do petróleo chegou a ter $24. E em tempos em que o país esteve bem, vou dizer assim bem entre aspas, no tempo do câmbio de 10, o petróleo esteve o barril a $100 e tal. Então, nós temos que tirar a dependência do petróleo. Aqui o meu colega disse que até no tempo do Agostinho Neto já se falava em tirar a dependência do petróleo. Mas o problema é que isso não acontece. E eu vou discordar um bocado com a minha colega que falou muito bem, eu concordo com muita coisa que ela falou. Quando ela fala, a Kátia, ela falou muito bem, mas tem uma coisa que eu discordo, quando ela diz que é só ajustar. É impossível ajustar. É impossível quando eu vou dar um exemplo, eu tinha um exemplo, né? Tinha, vou dizer, 5 milhões de kwanzas que valiam para aí $50 mil, agora eu tenho 5 milhões de kwanzas, vão $5 mil. Como é que eu vou ajustar? É impossível ajustar. Aliás, podemos ir às famílias, como uma senhora que ganha 30 mil kwanzas ou 70 mil kwanzas, e ela antes com 70 mil kwanzas conseguia comprar as coisas de casa, agora tudo subiu e 70 mil kwanzas praticamente, se o marido sair e um polícia lhe parar, o salário todo vai no polícia. Como é que essa família vai ajustar? O aumento, portanto, do custo de vida tem sido mais rápido do que o aumento salarial? Sim. Ou seja, muito mais, porque vê, noutros países desenvolvidos, como é que eu vou dizer, a inflação é de 1% a 3%, tanto que o país sabe, o governo sabe, que todos os anos tem um aumento de salário consoante a inflação. Nós temos inflações de 100%, 100 e tal por cento, 200%. Quando o dólar saiu de 10 para whatever que foi uma inflação de 1000%. Como é que vamos ajustar uma inflação de 1000%? Muito bem, obrigada. Aniceto Cunha, suas primeiras palavras. Antes reitero o agradecimento pelo convite e também desde já estender as minhas saudações aos telespectadores da TV Zimbo. De igual modo, um reconhecimento especial a elas, porque de facto apresentaram uma abordagem contextualizada. Bom, o tema é atual e atuante. Nós aqui entendemos como o elevado custo de vida apenas como a perca da capacidade de compra das famílias. Ou seja, o nosso país é petrodependente e todas as economias, igual às nossas, são alérgicas aos choques externos. Ou seja, nós temos uma economia indexada às referências do euro e do dólar, o que significa dizer que a nossa moeda ela não tem peso a nível do mercado internacional. Portanto, se até hoje nós temos a dependência dos produtos essenciais da cesta básica e, sobretudo, o da saúde, significa dizer que nós dependemos grande parte de produtos exportados, ou melhor, importados. Isto não poderá ser também um dos fatores? É um dos maiores fatores. Portanto, isso é resultado, como diria o Geraldo, não temos que olhar para as consequências, temos.
Mas hoje nós estamos a lidar com as consequências das consequências, ou seja, nós não nos estabelecemos como um país normal. A forma como alcançamos a nossa independência e depois tivemos mergulhado numa guerra de egos entre irmãos e que só perdeu o país, aumentou o atraso, o que significa dizer que as questões básicas do país que deveriam estar já feitas e melhoradas, nomeadamente as estradas, né, como o principal elemento de ligações entre as cidades, porque se olharmos bem para o nosso interior, nós temos produção a nível da agricultura, mas não temos mercado para o escoamento. Eu penso que a qualidade das nossas estradas pode ser... as vias de comunicação. Nem falaria em qualidade, falaria mesmo em ausências de estradas, né? Não temos. Isso tem sido um grande fator, porque nós temos a produção no meio rural, né? Temos a produção a nível de algumas províncias. Quem frequenta o 30 consegue ver o produto que se deterioriza, o produto que estraga. Então estamos a perder, não é? Se dermos uma olhada rápida nos nossos supermercados, nós ainda encontramos, desde as frutas, os laticínios, são todos importados. É uma questão que penso que, a nível das políticas públicas que têm que ser agizadas, e penso que aqui o Geraldo teve acertado, têm de ser mais realistas e mais próximo da vida do cidadão. O que é que isso implica dizer? Temos que tirar um pouco a vaidade. Nós temos que nos tornar um povo mais simples, mais verdadeiros. A maior parte de nós, desde a elite à base, vivemos com algumas ilusões e uma emoção acelerada. É necessário que devemos nos rever enquanto país e aproveitar este momento de crise, porque dizia a Carla que para Adam Smith os momentos de crise formam-se gênios. Portanto, é nesse período que nós devíamos encontrar o que é que temos melhor. Temos que ter a capacidade de ter produção e sermos autossuficientes, porque é a partir da nossa autossuficiência que poderemos nos firmar enquanto nação e fazer frente aos desafios globais ou mundiais. Por favor. Só para ajudar, só para rebater o que o Dá prioridade às senhoras. O que o Geraldo disse no princípio, disse ainda que temos insuficiências de políticas públicas. Eu acho que nós não temos, já não estamos no momento de insuficiência. Estamos a ver, sim, o Estado a criar aí políticas atrativas. Recentemente aumentou-se a taxa de importação de produtos da cesta básica, de modo a incentivar a produção local. Há quem diz que está errado, a importação do arroz, a taxa de importação está muito cara, dos impostos. Não, acredito que o Estado cria esta política de modos a incentivar a produção local. Se tu fechas aquilo que vem de fora, tu dentro tens que produzir para alimentar o teu povo. Era só para rebater o... Vamos voltar, com certeza. Tenho que lançar um intervalo e no regresso passo a si. Geraldo, volte connosco. Vamos para uma pequena e curta pausa. Até já. Estamos de volta, a segunda parte com elas e eles. Se só agora nos sintonizou, abordamos o tema custo de vida. Há pouco, antes do intervalo, portanto, o Geraldo queria a palavra, por favor. Muitíssimo obrigado. O meu apelo, mais uma vez, estando no uso da palavra, é apelar às minhas colegas alguma verdade e não sermos rasos, porque vai parecer mal para quem se mostra esperançoso em ver um debate rico e trazer questões que vão de alguma forma de encontro ao interesse nacional. Eu não concordo, por um lado, com um ponto que a minha colega Kátia fez menção e a minha colega a Carla também. Começo pela colega Kátia, que fazia menção à necessidade de se fazer poupança, investimento. E quem é que vai fazer investimento? Quem é que está à altura, por exemplo, de fazer investimento a essa altura? São uma minoria daquilo que é os 34 milhões de habitantes que somos. A Carla falava que tem havido, sim senhora, esforço do governo ou do executivo em definir políticas para minimizar ou atender
os desafios em que as nossas famílias estão acometidas. As políticas não podem surgir no calor da tensão. As políticas têm de ser tomadas de forma fria, pensada. E eu, na minha primeira abordagem, fiz menção que nós não temos uma academia de todo em Angola, porque a nossa academia está longe de dar resposta aos desafios por que passam as nossas populações. E fiz menção também, e o meu colega aqui esta reiterou, academia, nos países desenvolvidos, olhar para todos os desafios. Especialistas para efetivamente são especialistas. Nós em Angola, né? exatamente. Olhar para a sociedade, olhar para os principais fatores em que a nossa população está acometida, estudar e encontrar soluções possíveis e apresentar. Nós temos, por exemplo, no país uma comissão... Mas também quando o colega Geraldo fala disso, também não é verdade. Não, mas eu jogo mesmo para a academia. A academia em Angola, né, não tem estado a responder, né, às questões mais prementes que no que diz afetam respeito a à economia, se Agostina tem Não, nós temos falava, ali um bom exemplo, que é o Centro de Investigação da Universidade Católica. Sim, o que é que está produzindo? Que periodicamente produz relatórios e que dá a conhecer qual é a situação econômica em que do país. E aquela contribuição pode ser aproveitada pelas pessoas que têm poder deliberativo, não é? Para aplicar. É uma contribuição a Universidade Agostinho Neto, a Faculdade de Direito, também tem um centro de investigação. Eu queria fazê-la perceber o seguinte, sim. Quando o Geraldo diz que as nossas academias não dão respostas à nossa realidade social, isso é um facto, é indiscutível. Porque a produção científica é pouca. A produção científica a nível geral do país está abaixo de 0,3%. Portanto, não há investimento. Não há investimento, primeiro, para ter uma produção científica. Investigação custa caro. Por isso é que eu estou a dizer, aí vais concordar com o Geraldo, porque quando tu não fazes investimento a nível da investigação científica, tu não vais ter resultado. Vamos ver, nós vivemos problemas da Marburg, os desmaios das escolas e tudo mais. Nós nunca vimos nenhuma resposta, nós não temos laboratório para responder isso. Nós estamos hoje, há quanto tempo, a aplicar programas de combate à pobreza? Onde é que nós temos, mesmo a nível da Universidade Agostinho Neto, de onde eu sou quadro, da Universidade Católica, nós não temos resultados, não são dados mensuráveis. Nós temos rios de dinheiros a serem gastos a nível do país, e que não temos resultado. Como é que nós vamos mensurar as famílias que saíram de um determinado estágio da pobreza e evoluíram? Os estudos que tive acesso, pelo contrário, a pobreza multiplicou-se, porque o dinheiro que se deu, sabe o que é que se fez? As pessoas aumentaram o número de mulheres e o número de filhos. Tu reproduziste a pobreza. Aniceto, só um segundo, deixa-me só agora... Vamos ouvir a Kátia? Ok, muito obrigado. É importante nós olharmos aqui para um aspecto muito importante. Quando o colega Geraldo Dalla fala que nós não temos estudos científicos, conhecimento... Temos uma academia fraca. Deixa-me só acabar de falar, deixa-me acabar de falar. Eu discordo completamente. Esse é um ponto. E depois, nós não podemos viver simplesmente na consequência ou na causa. Nós temos que procurar solução. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas vão à busca do conhecimento. E mais, quando o colega Geraldo falava de poupança e investimento, eu não falei isso, mas agora que adiantou, muito obrigado, eu vou tocar nesse assunto. E quando também o meu colega Jordão Neto falava que é impossível ajustar a realidade, eu, como educadora financeira, eu discordo completamente. Primeiro é que nós precisamos ver aqui um cenário. Quando nós olhamos para o custo de vida mensal e nós estamos a viver uma fase difícil, eu preciso, primeiro, olhar para o total dos meus custos, preciso mesmo fazer o meu trabalho de casa. O que acontece é que muitas vezes... fixos, ok, muito obrigado. O que acontece é que muitas vezes nós queremos ficar naquele pensamento de lamentações que acabam virando muros de lamentações e não procuramos as soluções. Quando eu olho para o meu custo fixo, eu estou a olhar para aquelas minhas despesas que mensalmente eu devo mesmo realizar e que o valor não muda. Por exemplo, o pagamento da propina da escola.
O pagamento da propina da escola, durante um período, é um valor estático, que não muda. Eu, quando olho para a minha despesa de água, de energia, isso não é custo fixo, porque o meu valor vai aumentar. Isso para quem, por exemplo, para as residências que tenham pré-pago a energia, o valor ajusta-se de acordo ao consumo. Não é um custo fixo? Não, porque o valor ajusta de acordo ao consumo. Isso é um custo variável. E também para aqueles que têm os contadores da água, é um custo variável, porque eu vou ajustar em função do meu consumo. Mas todos os dias... Deixa Mas eu acabar. E depois, deixa-me acabar de falar. E depois, ajustando a minha realidade, eu preciso olhar para o total das minhas despesas e identificar quais são as necessárias e quais são as prioritárias. O que acontece é que quando o meu nível de vida sobe, o custo de vida sobe, eu preciso retirar despesas durante um certo tempo para que eu consiga criar a poupança para começar uma renda extra. Por isso é que eu disse no início, eu preciso fazer dinheiro. Como é que eu vou fazer dinheiro? Eu vou fazer uma poupança durante um tempo. E como é que eu vou fazer uma poupança durante um tempo? Que é a reserva de emergência, que é a reserva financeira. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que muita gente vive. Mas nós temos... É possível fazer poupança? É possível, sim, senhora. E quanto mais, até aquela pessoa que tem um rendimento de 30 mil kwanzas, aquela pessoa que tem um rendimento de 30 mil kwanzas, 20 mil kwanzas, 10 mil kwanzas, consegue fazer poupança. Como é que ela vai fazer a poupança? Ela vai listar as despesas. Eu olho sempre para a ferramenta ROP, registro, organização e planeamento. Eu vou olhar para as minhas despesas e vou retirar determinadas despesas. Se eu estou habituado a comer o bife e o arroz todos os dias, eu vou comer o fus com peixe lambula. Eu preciso olhar para isso. E eu preciso mudar a minha realidade durante um tempo para conseguir ter o valor da poupança e criar a minha reserva de emergência. Porque nós vivemos situações de óbitos, nós vivemos situações de contribuições familiares. Então eu preciso ter uma reserva de emergência. E eu digo isso em função de todos os ajustamentos e da minha realidade. Quando há alguma literacia financeira. Exatamente isso. Por isso é que eu disse no início, conhecimento traz liberdade. Mas quem aprende não depende. Penso que quem ganha 36 eu preciso ter poder para agir. 36.500, que é o valor do salário mínimo nacional. 36.500. Sobrevive. Não consegue, Sobrevive. pode sobreviver naquilo que é durante o custo da sua cesta básica. Mas o custo de vida está elevado, está alto. É impossível essa pessoa conseguir fazer poupança. Penso que aqui é acudir-se mesmo naquilo que é a realidade do seu nível social. Qual é a tendência atual de gestão das nossas famílias diante este facto? Não é? Há um aumento de custo de vida, os alimentos estão mais caros, não é? Como é que as famílias fazem a gestão para, efetivamente, mensalmente colocarem alimento à mesa, pagarem, portanto, os custos fixos e variáveis e ainda ter, e se sobrar, né, algum tempo para... Vou começar aqui... Assumir, temos aqui que assumir que o custo de vida está mesmo alto. O custo de vida está mesmo alto. Como é que as famílias angolanas e se quisermos aqui balançar, temos é que ver qual é o nível que estamos a balançar. Qual é o nível? Da classe baixa? Da classe média? Média alta ou classe alta? Se nós estamos a balançar a balançar a estratificação geral, temos que olhar que uns ficam mais, têm mais dificuldades que outros. E depois nós estamos aqui a falar do pagamento de energia, pagamento de propinas. Estamos a falar, parece-me que estamos a voltar. Não, eu vou ainda naquele que ganha 36 mil não estamos e que para pôr a comida à sua mesa tem que fazer sócia. E mesmo hoje fazendo sócia, ele vai ter que fazer sócia de 5 pessoas, porque o 36 mil, se ele for para as compras, só dá para comprar 2 caixas. Se tiver comprar uma caixa de coxa, vai comprar uma caixa de coxa e se calhar já não vai comprar mais nada. Mas ali, Carla, estamos a sonhar. Mas nós estamos a falar da realidade. Não vais comer coxa durante um tempo. Sim, mas... Vais ir para o produto mais baixo, para compensar. Mas qual é o produto mais baixo que a coxa? Gerir, então, o peixe é mais caro. Por favor, vamos também ouvir os senhores. Ok. Eu queria saber da colega Kátia, como é que uma família que tem alguém, vamos dizer que a esposa ganha
50 mil e o marido 70 mil, que estão para aí em 120 mil e têm filhos na universidade, como é que vão gerir e fazer poupança de 120 mil? Se tu me explicares isso na aula, vão no mês todo 50 mil uma família, é impossível. Vivem aonde? Posso explicar? Apanhar táxi. Aliás, a pessoa que ganha 50 mil, a metade do salário vai no táxi. 50 mil fica com 25 mil do salário. E o marido, idem. O filho na universidade, que deve ser 20 mil ou 35 mil. Como é que vão viver? Vou começar dando o exemplo. Onde é que vai vir o dinheiro da poupança? Vou começar a dar um exemplo real que aconteceu comigo. A poupança Já vamos ouvir também o Aniceto Geraldo, por favor. Nesse momento. Como? A poupança nesse momento. Vamos chegar então à parte de como poupar. Temos ainda algum tempo. Vamos falar sobre isto também na terceira parte. Eu gostava só, sim, por favor, Aniceto vai me permitir, com todo respeito. Para evitar aqui equívocos, eu gostava de sustentar ainda... O Aniceto há pouco referiu a quantidade de mulheres que... Eu ia para aí. No início da minha abordagem... Estes hábitos comportamentais ou culturais afetam diretamente no custo de vida das famílias? Eu dizia, quando a minha abordagem, que está a faltar aqui responsabilidade individual e coletiva. Certo. À medida em que, vou dar por exemplo o exemplo de alguém muito próximo a mim, vamos dar um exemplo geral. Polícia. Vou tentar estratificar a questão da responsabilidade. Nós, por exemplo, eu gostava de ter até aqui uma abordagem com estatísticas, não é? Nós Vai somos, ficar sem tempo. nos dias de hoje, 34 milhões de habitantes, 15 milhões em idade laboral, 5 milhões... É 5 milhões só, é 5 milhões é que trabalham. Ok? Dos 5 milhões que trabalham, e apegando-se na nossa educadora financeira, ok? Muitas vezes não fazem uma racionalização dos recursos que, por sinal, são escassos. Por exemplo, faço um exemplo, alguns militares nossos e polícia, quando aumenta, por exemplo, o salário, tudo que ele vai fazer é aumentar o número de mulheres e o número de filhos. Hoje, por exemplo, os militares, boa parte deles, estão na média de um número elevado de filhos. Isso vai, de alguma forma, também colocar em risco o modo de vida das famílias. Eu não queria deixar de abordar aqui um tema muito já não é cultural. Isto é um fenómeno. É um fenómeno real do nosso contexto, que vai, de alguma forma, pesar na condição de vida das famílias. Quanto mais membros na família, mais eleva Não, agora deixa eu falar. Quanto maior... Vamos deixar o Geraldo terminar? Não, assim é complicado, colegas. Quando vocês estão a falar, não está a deixar falar. Aumenta o nível da população pouco produtiva ou improdutiva. Se nós não tivermos pessoas efetivamente a laborar, nós não vamos ter capacidade produtiva para contribuirmos naquilo que é o produto interno bruto. Dentro daquilo que já é a escassez da empregabilidade, os poucos que ainda trabalham têm vícios que vão de alguma forma perigar a nossa atual condição de vida. Agora, o conselho é a questão que eu estava a defender desde o princípio, que é preciso ter responsabilidade individual, família, e porque a abordagem aqui centra-se mais ou menos na economia doméstica. Como é que as pessoas vão racionalizar os poucos recursos que estão à sua disposição? E eu também queria aqui reforçar, como é que nós chegamos a essa condição de precisar viver de escassez? Porque a população angolana, a população angolana vive uma série de privações que, segundo o PNUD, toda aquela pessoa que vive abaixo de $2 é pobre. Nós somos excessivamente muito pobres. No que diz respeito à qualidade de vida, à saúde, à educação. É a educação que vai permitir com que o cidadão possa ter a consciência e a responsabilidade de fazer um planeamento familiar. Quantos filhos terei de fazer? Isso nos é vetado. Quando vamos buscar, por exemplo, a qualidade de vida, isso a olho nu, se nós estamos aqui a debater esse tema, porque nós estamos a viver em escassez, é privação. Antes de nós aceitarmos convites neste formato, temos que analisarmos a dimensão e a relevância do tema e buscar estatísticas, né? O Banco Nacional de Angola, no INEC também não está a produzir grandes informações para perceber quão fundo nós chegamos. E é importante também perceber como é que nós chegamos até esse ponto. E falava da responsabilidade individual e coletiva. Quem é que nos fez chegar até o nível de pobreza extrema em que nós estamos? Okay? Depois, quando fazer a menção... Uma família, imagina, uma questão, uma família que
o marido e a mulher ganhem o salário mínimo, Certo. mas têm 9, 10 filhos. A culpa é de O quem? salário mínimo nacional é tal a educação. A pessoa não tem literacia. Como é que você vai pedir plano? Se me permite, a educação É o contexto econômico, político e social. a educação efetivamente falta, mas na prática, a dificuldade da vida na prática não é um ensinamento. Mas ele não tem Você literacia. teve o primeiro filho, o segundo filho. Ele não tem literacia. Foi-lhe negado isso. Não. Como é que ele vai saber? Ele não consegue mensurar as consequências que há em fazer um filho. E o filho só é produtivo a partir dos 18 anos. Ele vai ter que sustentar. Estás a falar do sexo? Do filho materializado. Ele só vai, o filho só entra na idade laboral a partir dos 18 anos. Ele tem que ter condição de poder sustentar esse indivíduo que ele põe na terra. De 1 aos 18 anos, só em si é que ele está em idade laboral para tentar fazer alguma coisa para ajudar os familiares ou então ele próprio se sobreviver. Mas é impossível existir qualidade é aí de que vida. nasce a pobreza. Nós temos que começar a trazer aquilo. É que nem as políticas. Nós gostamos muito de implementar políticas que funcionam em Portugal. Acha que devia, num contexto por exemplo, completamente diferente. Acha, na sua opinião, acha que devia existir Temos que educar melhor o nosso povo. Um limite de filhos para... Claro que tem de haver. Há um economista que o nome agora me escapa. Ele defendia que toda a população improdutiva tem que ser morta. O quê? Não dá para... Sim, acho que toda a população improdutiva que não contribui efetivamente na Quem é que produção diz isso? interna. Quem é a população? Há um economista que vamos pesquisar o nome que escapa, tem que ser morta. É radical de se dizer, mas é verdade. Porque é suposto que toda a população numa determinada geografia deve contribuir para a produção interna do país. Mas então... Eu vou acrescentar Eu vou acrescentar. A minha questão foi... Isso é uma visão extrema. Acha? Sim, é extremista. A minha visão foi... A minha questão... Acha que deve existir uma lei que proíba ou que limite o número de filhos, tendo em conta o nosso contexto, não é? E uma vez que este tipo de comportamento afeta a qualidade de vida das famílias, acha que devia existir essa proibição? Ou, na sua opinião, tem que ser... Educação. Se nós formarmos o indivíduo vai ganhar consciência do planeamento familiar. Porque não basta fazer filho, é sustentar. E vais ter de sustentar um filho de 0 idade, de 1 ano a 18 anos, não sei que se pode cobrar responsabilidade sobre esse indivíduo. Por favor, Aniceto. É a questão da responsabilidade que eu fazia menção. Falta a Eu queria dar aqui um exemplo. Nós estamos a falar em poupar, nós estamos a jogar muito na defesa ou defensiva. Eu vou dar aqui um exemplo pequeno que é para nós podermos entender. Imagina que as famílias que ganham um salário mínimo disseram, nós temos que começar a poupar, e uma das coisas, se antes nós íamos ao restaurante, já não vamos ao restaurante. Exato. E tem um empresário que tem um restaurante, que tinha um restaurante que as pessoas vinham ao restaurante e consumiam, mas como as pessoas estão a poupar, já ninguém vai ao restaurante. O que é que vai acontecer? O empresário vai fechar o restaurante. Só que o empresário está a empregar 10 pessoas ou 20 pessoas. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Não vão ter empregos. E É uma bola de neve. E vamos começar a aumentar a pobreza. Nós temos que ver o mecanismo de estar a produzir mais em tempo de crise. E uma das coisas que o colega aqui disse, acho que foi o Geraldo, que não tem emprego, mas tem muito trabalho. O país, em tempo de dificuldade, de crise, tem muito trabalho. Nós temos que começar a empreender. Aliás, é isso que eu faço na internet, incentivar as pessoas a empreender. Eu, em 2020, também perdi o emprego e eu não fiquei assim, agora não tenho emprego, vou ficar em casa a chorar. Não, comecei a empreender. É um passo, mas é difícil, porque a realidade, o que eu disse aqui, a causa, o nível de vida está muito caro. E, aliás, eu dei aqui o exemplo do dono do restaurante. Eu mesmo tenho uma empresa que emprego 10 jovens. Eu já disse, olha, se o custo de vida começar assim, infelizmente nós vamos começar a mandar algumas pessoas em casa, porque eu não vou aguentar os custos. Aniceto? Criar estratégia para aumentar Aniceto, o rendimento. e sim. Depois passa ali para a Cátia. Bem. Eu penso que o custo da vida sempre esteve presente em Angola. Exatamente. E o povo angolano tem... A Carla disse que antigamente as famílias, por exemplo, faziam o seu pão dentro de casa, faziam o iogurte. Bom, como Hoje dizia, deixamos de e eu fazer. penso que o povo angolano tem o meu respeito por ser resilientes. O povo é resiliente mesmo. A maior parte de nós que está aqui, ou fomos diretamente sustentados e formados por pessoas não letradas, e que muitas delas dependiam de pequenos negócios. Portanto, não sei se é muito justo associar a questão da literacia e da educação com a questão dos novos hábitos que adquirimos.
Eu penso que nós devemos, como dizia na minha introdução, procurar sermos mais simples possíveis. Hoje, se olharmos para a profissão de alfaiate, nenhum de nós adere. É basicamente agora dedicada para os estrangeiros. Padaria, moageiras, enfim, mesmo aquelas vendas. Então, nós temos que nos tocar. Nós temos sim políticas públicas que concorrem para acudir a essa necessidade premente. Até hoje temos as políticas de bolsa de estudo, temos as políticas agora com passe social dos estudantes, o programa Coenda. Nós temos até muitas políticas, só que elas não estão congregadas. Nós temos muitas ações, depois não conseguimos mensurar, elas estão dispersas e muitas das vezes em atuação em diversos setores, em diversos departamentos ministeriais e não conseguimos mensurar, não conseguimos ter dados. Agora, olhando para a nossa realidade social, nós também tivemos algum crescimento. Hoje tem jovens com casas nas centralidades e outras construídas por conta própria, enfim. Mas parece que não há dinheiro para pagar estas casas. E penso que aqui o Estado terá de encontrar mecanismo de compreensão tendo em conta a realidade social e econômica, porque o Estado, enquanto pessoa de bem, não poderá, em momento algum, portanto, tirar essas famílias para ficarem ao relento. E eu penso que aqui a sociedade será unânime. Mas o que nós pensamos é que nós jovens devemos olhar para a nossa realidade, sermos mais honestos, mais humildes e aderirmos a outras atividades que nos possam gerar, digamos, neste mais momento, rendimento. Qual é a principal preocupação? A prioridade? Qual é o item que efetivamente é a base da preocupação do custo de vida? Eu acho, para as famílias. Elka, nós não podemos olhar primeiro seria o aumento do custo salarial. de vida está diretamente ligada com questões econômicas do fundo que o país vive. E como os meus colegas ali do outro lado fizeram alusão a muitos desses aspectos, desde a questão da boa governação, desde a questão de políticas públicas assertivas que vão de encontro àquilo que são as reais necessidades da satisfação da coletividade. Ainda temos muitos fatores de vulnerabilidade e aqui tem que se imputar responsabilidade a quem realmente as tem, que é o executivo, que é o governo angolano, não é? Em relação ao controle da taxa de inflação, a questão da diversificação de economia para sairmos essa excessiva dependência do petrodólar, e nós estamos a olhar muito para a questão do custo de vida e tendo como amostra só a população urbana. E estamos a esquecer da população das zonas rurais, daquelas pessoas que estão em zonas mais recônditas do país. Essas pessoas também estão a ser afetadas porque é uma cadeia. É uma cadeia. Se há dificuldades de fazer-se escoamentos dos produtos que são produzidos para aqui para os centros, para os principais centros da cidade. Por outro lado, aquelas pessoas têm dificuldades de ter acesso a produtos industrializados, por exemplo, como sabão, como óleo alimentar e outros, de que elas também precisam efetivamente. Mas o sabão pode ser produzido de forma artesanal. Também, mas nós não podemos remeter e obrigar as pessoas a não ter alternativas. As pessoas têm que ter alternativas, porque nós aqui não estamos a usar sabão artesanal. Porque é que temos que obrigar quem vive lá, numa zona mais recôndita, tem que obrigatoriamente usar sabão artesanal. É igual para toda forma. Está bem. A questão é que as fábricas produzem grandes quem de nós aqui tem uma bancada ou uma cantina? Carla, é assim, o programa... Vamos já saber quem tem uma bancada ou uma cantina. Logo após o intervalo, Aniceto, estás connosco para segunda parte, produção, terceira parte, terceira e última parte com elas e eles. Até já. De volta, terceira e última parte com elas e eles. Custo de vida é o tema do programa de hoje. O Aniceto colocou uma questão ali às senhoras, não foi? Eu perguntava aqui às nossas lindas companheiras quantas delas têm uma bancada ou uma cantina. Porque hoje é preocupante até esperar que no Balanguimbo, no Zorro, Pangualo, nós estamos à espera que os nossos irmãos, né, Maliana, entre outros, é que levam lá esses produtos. Nós temos que nos perguntar o que é que se passa conosco.
Eu penso que parte da nossa juventude... O Geraldo disse que éramos preguiçosos. Teve uma educação mais de consumistas. Não acho. Eu acordo às 4, às 5 e eu vejo o quanto a nossa população ela é esforçada. É muito esforçada. Eu reconheço isso. E Só andar em grandes direcionamento. distâncias a pé. Eu penso que falta orientação, falta alguma assertividade. Mesmo. Mas eu penso que nós, e pego muito nessa palavra, é humildade. Temos que olhar para a nossa realidade tal e qual e criarmos os hábitos e costumes para entrarmos no comércio. As casas são nossas, as cantinas são nossas, mas nós preferimos receber a micha do que fazer dinheiro. Portanto, eu penso que aqui a minha caríssima, que é educadora financeira, aqui o meu ilustre, que é empreendedor, há aqui mercado nisso. Vocês penso que devemos, no geral, educarmos-nos no sentido de termos outras fontes de rendimentos ilícitas, porque as casas são nossas, até muitas das vezes as empresas, e a gente prefere entregar a estrangeiro e ficar a dormir à som da bananeira. Deixa-me focar aqui, por favor, muito rapidamente, para não sair aqui nervoso, sem levar uma mensagem que vai edificar a quem nos ouve. A solução para os nossos problemas é fecharmos para fora e olharmos para dentro. Não se justifica o produto nacional custar mais caro muitas vezes que o produto importado. Nós temos terras férteis, temos rios, povo trabalhador. Povo com apetência para o trabalho. Infelizmente, muitas vezes faltam insumos agrícolas. Da parte do nosso governo, principalmente o Ministério da Agricultura, se é que se quer efetivamente diversificar a economia, vamos apostar na agricultura de forma efetiva. Distribuir. Por que os produtos nacionais são mais caros? Insumos agrícolas. Por que os produtos nacionais são mais caros? Por quê? Tu tens uma barragem e não há linhas de transportes para levar a energia nas poucas indústrias que existem para garantir a transformação. Tu tens terras férteis, deixa-me falar. Tu tens rios, tens uma infinidade de Vamos deixar Geraldo a fazer compras no supermercado com relação ao mercado. O que é que encarece o produto nacional? Os fatores de produção. Tu tens energias, mas não tens linhas de produção ou linhas de transporte para levar a energia até a fábrica que vai transformar o que se produziu no campo. Tu tens um país que não tem uma fábrica de fertilizantes. Tu não tens numa base anual uma estatística, uma política versada em distribuir sementes para os pequenos agrícolas que vão produzir e escoar para a grande cidade. Tu não tens estrada para tirar do campo. Muitos são os agricultores que nas dificuldades conseguem sementes, produzem tanto e não se consegue escoar porque não há estrada. Então nós temos que definir políticas efetivas com base na nossa realidade. Olhar para dentro, e fiz menção aqui à questão do fomento da produção interna. Criar linhas de transportes, ou seja, produzir. Temos muitas barragens agora. Temos muitas barragens, o que falta é levar as energias nos pontos certos. Temos um campo fértil, mas muitas vezes sem insumos agrícolas. Vamos aproveitar esse é sobre isso já então mesmo de conclusão, o Geraldo. Porque depois todo mundo vai concluir, já não temos tanto tempo assim. Para concluir, distribuir sementes, todo o dinheiro que a gente gasta, esforçando a nossa balança de pagamento para importar e esforçar também as nossas reservas internacionais líquidas, vamos tentar inverter a pirâmide. Tudo que sai, como não tem havido contrapartida, porque o dinheiro fica lá fora, vamos aplicar aqui dentro, no campo, e com toda certeza vamos inverter o rumo do país. É isso aí que os acadêmicos precisam fazer. Para não ficarmos em teorias e tudo mais, vamos ser pragmáticos. Construir uma fábrica de fertilizante no país, distribuir insumos agrícolas, vamos alterar, vamos viver dos produtos nacionais e vamos quebrar essa petrodependência em que a nossa economia está cometida. Eu como educadora financeira, eu olho sempre para as soluções. E uma coisa que é verdade é que a realidade das famílias, a maior preocupação é ter uma comida na mesa. E a outra preocupação é manter o nível de vida. Nós estamos a olhar aqui para a classe baixa, classe média, classe alta. E é importante aqui nós falamos também e olhamos para objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que o Geraldo acabou de falar sobre a construção de infraestruturas, nós estamos a falar aqui para um objetivo de médio e longo prazo. Então nós temos que atacar primeiro o curto prazo, que é a realidade das famílias, que é o nível social das pessoas. E olhando aqui também para a realidade... Como é que se ataca neste curto prazo? Diga. Faz como? Ok. Criando as soluções para as maiores preocupações das pessoas. Primeiro tem que fazer um diagnóstico real. Deixa-me só terminar. Diagnóstico real. Deixa-me só terminar. Que é, primeiro, uma das preocupações é ter um alimento para comer. Eu olho principalmente para a classe baixa.
Porque nós temos hoje, pessoas que sobrevivem, que vivem com um rendimento mensal de 25 mil kwanzas, até de 15 mil kwanzas. E eu digo isso como educadora financeira e porque eu tenho alunos com esse rendimento. E olhando aqui para o passado, eu há 3 meses... Como é que se faz a gestão desses 25 mil kwanzas? Ok. Eu preciso listar todas as minhas despesas. O que é que eu ensino a eles? Não, o que eu ensino a eles? Eles listam todas as despesas. Quais são as despesas nesses 25 mil kwanzas? Maior despesa, onde vai a maior parte do dinheiro, é a alimentação. E depois, o outro dinheiro... Desses 25 mil, tira quanto para a alimentação? Desses 25 mil kwanzas, ele tira 15 mil kwanzas para a alimentação. Eu olho, identifico os mercados... Por favor, vamos deixar a Cátia falar. Portanto, faz as compras no mercado. Certo. As compras têm que ser feitas no mercado. Se eu comia com tipo de comida, de alimento traz para casa? As verduras, a fuba, porque em vez de eu comprar, por exemplo, a fuba já pronta, eu vou comprar o balde de bombom, por exemplo, eu vou comprar o balde de milho e vou levar para a transformação. Esses 25 mil para quantas pessoas em casa? Para quantas pessoas em casa? Para o número de pessoas que tiverem em casa. Porque muitos... Porque muitos... Se me permite. Os senhores estão-se a rir, mas o que a Carla está a dizer aplica-se. E eu posso dizer-vos uma história muito simples. De uma zungueira que vive uma família por dia, 8 pessoas com 500 kwanzas almoçam e jantam. Que sobrevivem. Sim, sobrevivem. Exatamente. É fato. Porque assim, isso é mau, mas é fato. Elga, nós ao falarmos das nós temos que olhar, Geraldo, só um segundo, nós temos que olhar para a realidade das pessoas, não para a nossa realidade. Os meus colegas de painel estão a sorrir, ok, mas eles estão a olhar para a sua realidade. E ainda hoje... Com este valor financeiro, o que é que aconselha? O que é que essa pessoa deve fazer? Porque não dá para viver a vida toda com os 25 mil. O que é que sugere? O que é que essa pessoa deve fazer? O meu conselho sempre foi o seguinte, e a Elga falou muito bem, eu não posso viver com esse rendimento a vida toda, porque eu vou caminhar para o menos um. Num período de tempo, se ela tem 2 refeições, por exemplo, e ela tem que gastar o dinheiro para táxi, a realidade dessas pessoas, elas não apanham táxi, apanham autocarro. Então, esses ajustamentos que elas vão fazer, vão reduzindo despesas... Deixa-me acabar de falar, por favor. Já não temos muito tempo, tá bom? Por favor. E esse dinheiro, hoje em dia, consegue-se começar um negócio com 1000 kwanzas. Que tipo de negócio? Vender rebuçados, por exemplo. Vender gelados. Ok, obrigada. Obrigada. Por favor, Delfa, últimas palavras. Que o tempo voa, infelizmente. O que é que deve ficar para quem nos assiste? O que deve ficar é que essas questões não têm que ver com o custo de vida, não é uma questão, não tem que ver com misticismo, com crenças. E como disse o Geraldo, e eu apoio essa ideia, é um problema que tem que ver com a aplicação de ciência. Muitas dessas soluções já existem e Adam Smith falava muito bem na sua célebre obra A Riqueza das Nações, que deve-se olhar para a indústria da agricultura. Indústria da agricultura que nos dias de hoje, fazendo um paralelismo, estamos a falar não somente da agricultura, mas também da indústria. Mas isso já se sabe, não? Da indústria, mas a questão é colocar em prática. É colocar em prática, né? As normas... Nós estamos a colocar em prática? Nós estamos a colocar em prática, não é? Porque prova disso é só olharmos para o parque industrial que o país tem. É muito exíguo, não é? Temos aqui a zona econômica industrial concentrada em Luanda, mas se olharmos para o resto do país, nós que já tivemos produções que nos colocaram em níveis cimeiros, hoje quase que não temos produtos nenhum para exportar para além do petróleo. Então precisamos recuperar isso. Uma palavra para as famílias. Uma palavra para as famílias, uma palavra para o executivo ainda, que eu disse que tem responsabilidades, nós temos, o executivo também tem, porque é ele que diz as políticas. Certo. Nós temos o instituto que regula os preços, temos que acabar com a questão da especulação. Há muita especulação. Hoje o saco de arroz é 20 mil, no sábado já são 25 mil kwanzas
misteriosas e sem explicação aparente. Quando inicialmente sobe, quando há subida do preço dos combustíveis ou quando sobe o preço do transporte, se justifica porque subiu o preço do combustível e é um efeito bola de neve. Mas depois não há isso, não se verifica isso e, no entanto, os preços continuam a subir de forma vertiginosa. Tem que haver algum controle e tem que se responsabilizar quem faz isso para prejudicar aquele cidadão que já nada tem. Então, por favor, Carla. Esse é o meu apelo. Eu vou apoiar-me aquilo que quem está lá em casa gostava de, com certeza, ficar com uma palavra, não é? Vou apoiar-me no que disse o sociólogo Aniceto e dizer que temos que assumir a nossa realidade, temos que ser sinceros com a nossa realidade e começamos a assumir e exercer aqueles trabalhos que nós sentimos que nos inferiorizam, mas podem concorrer excessivamente para o crescimento das nossas finanças. Claro. Este é o conselho que eu deixo lá para casa. Por exemplo, que profissões noutros países nós conseguimos emigrar da Angola para Portugal para ser cozinheiros, mas aqui em Angola temos vergonha de trabalhar nos restaurantes. Nós temos vergonha de montar uma bancada em casa, nós temos vergonha de produzir iogurtes para distribuir às cantinas, nós temos vergonha de exercer até as atividades tradicionais, alfaiate, sapateiro, carpinteiro. Temos vergonha, inclusive, de institucionalizar determinadas carreiras, como os estivadores, como os cobradores, como os lotadores. Estas carreiras, se fossem institucionalizadas ou reconhecidas, penso que poderíamos ajudar as famílias a poderem ter um melhor... Obrigada, Carla. Não temos tanto tempo assim. Jordão, por favor, últimas palavras. Mas antes que queria falar um bocado que não temos muito tempo. Da Carla disse que as pessoas, que os angolanos conseguem ter empregos inferiores lá fora e aqui não. Por exemplo, um cozinheiro. Se aqui em Angola um restaurante me pagar 800 mil kwanzas, se calhar até a coisa eu aceito. Mas para me pagar 30 mil kwanzas eu não aceito. Então, acho que não deve haver esse tipo de comparação. Eu acho que não deve haver esse tipo de comparação. Naquilo que é a moeda, a valorização da moeda no país em que ele imigra e a valorização da moeda... Vamos deixar, por favor, Jordão concluir. Eu acho que a solução tem a ver também parte da solução. Temos que educar as pessoas. As pessoas não estão educadas, ok? Eu não acredito que a colega disse que é possível viver de 15 mil kwanzas, mas se é possível... Sobreviver. Se é possível, tem que educar a população, ok? Já estamos a trabalhar. Tem que educar a população. E também nós... Nós temos a educação que temos que ter um emprego. Nós podemos criar emprego, podemos criar um negócio e começar a empreender. É possível empreender sem dinheiro? E tirar o proveito da internet. É possível empreender sem dinheiro? É possível. Eu conheço pessoas que começaram a empreender que não tinham nada do zero. Tipo, um exemplo rápido. Eu vou dar um exemplo. De empreender sem dinheiro. Tem uns rapazes que eles vivem aqui no coisa do Morro Bento e tem uma senhora que faz pincho e vende a 2 mil kwanzas. Eles foram na internet, fizeram fotos bonitas do pincho da senhora e eles vendem na internet a 5 mil kwanzas. Ok, muito bem. Aniceto, vamos concluir, por favor? Bom, eu gostava de primeiro dirigir-me ao Executivo por ser o gestor da coisa pública, né? Porque estamos com o problema da distribuição do PIB per capita. Bom, os bancos têm que reativar os seus papéis, que é dar dinheiro. E deem crédito, por favor, aos empresários, com realce aos empresários ligados à agricultura. Não as pessoas com um status quo e uma posição política com privilégio, mas as pessoas que conhecem, que trabalham a terra. Isso vai ajudar. É necessário. Há muitas políticas a nível do setor econômico que visam sufocar os poucos empresários que já estão. É pertinente que na criação dessas políticas públicas que envolvem os agentes comerciais, os agentes econômicos, devem ser chamados e ouvidos porque eles é que vivem da coisa. Já são pouco, ainda são sufocados. Seria bom tratá-los bem no sentido de agigantar-se e multiplicarem-se, porque disse-nos aqui uma das nossas queridas colegas que nenhum Estado no mundo suporta o emprego, portanto tem que potenciar o empreendedor e o empresário para poder então absorver essa grande força
que a nossa sociedade tem. E Muito as famílias, obrigada. acreditamos no processo e bons dias virão, amamos-nos mais. E também esbanjar pouco, não é? Exatamente. Ajuda muito na qualidade de vida. Também. Muito obrigada a todos, uma vez mais. É sempre o tempo é muito curto. E este tema e nenhum dos temas que trazemos aqui se esgotam, mas nós temos, infelizmente, 1h30 de programa. Se nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Já sabe que para a semana estarei consigo novamente, pontualmente às 21 horas, após o telejornal. O tema de hoje abordou o custo de vida. Penso que para as famílias, essencialmente, individualmente, afeta diretamente na sua motivação, na sua autoestima, na predisposição, na esperança de vida. Acho que enquanto estamos vivos devemos continuar a acreditar, devemos continuar a sonhar, devemos querer muito melhorar a nossa condição de vida. E acho que qualquer esforço que se faça, sempre há um resultado positivo. Devemos trabalhar um bocado mais, devemos nos esforçar um bocado mais, devemos fazer um bocadinho mais de tudo para efetivamente conseguirmos um resultado superior àquele que já conseguimos. Obrigada, para a semana estarei com vocês novamente. Boa noite e continuação de bom serão. Vina Media.